Muito bom dia, são 11 horas e 1 minuto, 11 e 1, começando o nosso 103 Esportes aqui na ABC, 103.3, temperatura nesse momento no Vale dos Sinos de 15 graus, temperatura em Porto Alegre um pouquinho mais gelado, 14 graus a temperatura neste momento, e nós estamos no ar para Dr. Clean, Sind Bancário, Ceper Sindicato e Trilegal. Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho de 2022. Vamos então aos destaques de abertura do programa. Grêmio venceu, tá de novo coladinho no G4 e o desafio agora é na Ilha do Retiro. João Paulo 2-0 deu o Grêmio ontem na Arena. Bom dia, JP. Bom dia, Nando, com Diego Souza e Janderson. 2-0 para dar tranquilidade, se aproximar do G4 e, digamos assim, Nando, ter um ar mais tranquilo para respirar nos próximos dias. Roger Machado falou sobre a atuação, sobre o momento do Grêmio e também sobre reforços. Próximo desafio é confronto direto, fora de casa, Nando. É, na Ilha do Retiro contra o Sport Recife, valendo vaga direta no G4. Hoje é a vez do Internacional que encara o Santos na Vila Belmiro. Os destaques do Inter, Charlie Veloso. Bom dia, Charlie. Bom dia, Nando. Bom dia, amigos da Rádio ABC. Alemão deve ser a novidade entre os titulares. Presidente do Corinthians muda a postura sobre Bruno Mendes. E fora de campo, votação do dia 13 sobre o aumento das mensalidades no Conselho Deliberativo vai ser nominal, Nando. Nominal. Aumento nas mensalidades de sócios do Inter é o debate que trava nesse momento o Conselho Deliberativo. Internacional que, com a vitória, pode se aproximar, pode entrar no G4 hoje, porque ele tem pontuação de G4. E o Grêmio ficou pertinho, né? Pertinho a 1 ponto de entrar no G4, que garante vaga à Libertadores, a Série A do ano que vem. E o Corinthians, hein? Corinthians acabou perdendo pro Cuiabá, tá com a liderança ameaçada, já vamos falar sobre isso. O destaque de abertura da Débora de Oliveira. Bom dia, Débora. Bom dia, Nando, bom dia aos colegas e a todos os ouvintes. Como tem que ser o emocional de um jogador, né? O Janderson estava sendo vaiado desde antes da partida. E aí conseguiu fazer um gol que dá um alívio na tabela de classificação. Ele não podia se deixar abater pelas críticas, porque ele só tinha a alternativa de buscar uma superação em campo, mesmo não estando tão bem tecnicamente. Será que nós vamos falar sobre isso, Débora? São boas ou más notícias? O gol do Janderson e o voto de Daniel Oliveira em Thiago Santos. Isso aí é bom para o futuro ou é ruim para o futuro? Já nós vamos debater esse assunto. Falando nele, o teu destaque de abertura, Daniel, bom dia. Bom dia, Nando. Um abraço a ti, aos colegas. Ainda cheio de problemas técnicos, mas o Grêmio encosta no G4 numa vitória sem riscos. É verdade. Não correu risco algum o Grêmio na partida de ontem. Golaço do Vini Júnior contra o Sevilha, é eleito o mais bonito do campeonato espanhol. Até parei com essa. O Hamilton declara a torcida a Leclerc, diz que sou fã da Ferrari. Hamilton, heptacampeão do mundo, revelou que ainda crê na recuperação da Mercedes na atual temporada e diz que não desistiu do 8º título mundial. Mas tá lá atrás, né? E a gente vê uma temporada com renascimento da Ferrari na Fórmula 1. São os nossos destaques de abertura para Dr. Clean, Sind Bancário, Ceper Sindicato e Trilegal. Vamos falar então um pouco dessa vitória do Grêmio, dar uma certa tranquilidade. Já vamos conferir aqui, JP, como é que fica o Grêmio na tabela de classificação agora da Série B. A liderança do Cruzeiro com 25, o Vasco tem 21, o Bahia tem 10, o Sport tem 10 e o Grêmio tem 11. O Grêmio é o 5º colocado com 11 pontos. Que 11 pontos? Isso aqui que eu tô fazendo, Daniel, eu tô lendo o número de jogos. Número de jogos, né? Não, é. Aí vou te não dizer leve probleminha, né? Aí é difícil, né? Olha, diria Regis Zoyer, sabendo ler uma barbada. 25 pontos tem o Cruzeiro, líder. O Vasco tem um jogo a mais do que o Cruzeiro e tá com 11. O Cruzeiro não jogou ainda na rodada. O Cruzeiro joga nesta quarta-feira contra o CRB. Em terceiro aparece o Bahia, que também não jogou na rodada ainda. O jogo do Bahia é exatamente contra o Sport Recife. É isso? Confronto direto, isso aí. É, contra o Sport Recife hoje.
E depois tem o Sport, né, que tá com 18 pontos, e o Grêmio tem 17 pontos. O Grêmio, então, voltou a ficar a um pontinho da tabela de classificação. E, bom, o desafio agora, né, JP, é no próximo jogo, exatamente contra o Sport, confronto direto na Ilha. Aliás, o Sport com 2 confrontos diretos nessa rodada contra o Bahia e na rodada que vem contra o Grêmio. O desafio do Grêmio é esse. Para entrar no G4, ele precisa vencer o Sport Recife na Ilha do Retiro. Mas a vitória de ontem trouxe uma certa tranquilidade, né, JP? Ah, com certeza. Até sobre esse jogo contra o Sport, né? Próxima segunda-feira, dia 13, 8 da noite, o Grêmio pega o Sport fora de casa. Mas sobre ontem ainda, né, Nando? Vitória de 2-0. O Grêmio venceu o Novo Horizontino por 2-0. Dá uma respirada com os gols aí do Diego Souza no finalzinho do primeiro tempo e o Janderson ali no início, né, logo no começo não, mas ali pelos 15 minutos, fazendo 2-0, que daí matou o jogo praticamente pro Grêmio, que foi pouco ameaçado. Teve aí algumas oportunidades, tanto no primeiro como no segundo tempo, fez 2-0, não teve assim aquela atuação, né, Nando? Mas ontem o mais importante foi justamente o que o Grêmio fez. Uma vitória, os 3 pontos, subindo na tabela, e fica hoje de olho aí nesse jogo do Bahia com o Sport, porque se o Bahia vencer o Sport, vai a 22 pontos, abre um pouquinho do Grêmio, mas o G4, o Grêmio que tinha uma distância de 4, vai diminuindo, ou diminui na rodada se o Sport perder, vai para 1 ponto, né, Nando? Justamente essa diferença, e tem o confronto, e vai poder já na segunda-feira voltar ao G4 o Grêmio se vencer o Sport Recife. Até te perguntar, você falava desse jogo, o melhor resultado hoje um empate, Nando, ou torcer pela derrota do Sport? Pois é, eu acho que o empate não é bom que nenhum dos dois dispare, já chega o Cruzeiro que disparou, né? É a minha opinião que com uma vitória o Bahia iria 20, o Sport iria 19, ainda ao alcance do Grêmio na próxima rodada. Eu acho que o melhor seria o empate. Pois é, o Grêmio fica de olho então nesse jogo. E ontem, né, Nando, a Débora já citou, torcedor em alguns momentos, até na hora da escalação e depois durante o jogo, pegando no pé de alguns jogadores, o que era já algo esperado, até pelo momento do Grêmio, mas no final o torcedor do Grêmio foi embora aí, pelo menos satisfeito com os 3 pontos e com essa vitória por 2-0, Nando. A vitória, enfim, ela define tudo, né? A vitória que é o final, né? O que todo mundo busca num jogo de futebol. Mas o Janderson não estava bem no jogo. Mas ele fez o gol e o atacante é assim. O futebol te dá essa possibilidade. No mesmo jogo que está sendo vaiado, criticado, tu conseguir nessa mesma partida fazer a redenção. Com um gol, né? Se reconciliar. E aí foi o que aconteceu com o Janderson. Aliás, vamos ouvir esse gol, JP? Vamos lá, o gol do Janderson, segundo gol do Grêmio marcado pelo atacante do Tricolor, assim narrado por Daniel Oliveira aqui na 103.3. A bola vem pelo lado esquerdo, fica para Nicolas, levou para a lateral do gramado, prepara-se para fazer o cruzamento para o Nicolas, preferiu para Biel, corta no Janderson, entrou na área, bateu o gol! Para o gol aos 12 minutos e meio. A bola tocada pelo esquerdo, corta a luz do Biel. Janderson rasgou na área e bateu no canto direito do Giovani. A bola está no fundo da rede. A última vitória do Grêmio foi no dia 30 de abril. 2-0 em cima do CRB aqui na Arena. Pois o Grêmio volta a vencer com o mesmo placar. Agora, 2 para o Grêmio, 0 para o Novo Horizontino. Conta a história do gol na Arena do Grêmio, no futebol da BC, Charlie Veloso. Mais uma jogada pelo lado esquerdo do Grêmio. Tá aí então o gol do Grêmio. Vamos tirar o Charlie, Janderson. Né? Vamos dar essa moral pro Charlie, né? Daí não existe também, né? Mas o gol do Janderson, gol que abriu o caminho para a vitória ontem lá na Arena. Um gol da redenção, né, Débora? Das vaias para os aplausos. Esse é o futebol, Débora. Eu acho que tem uma coisa que o torcedor tem que ficar claro pro torcedor, né, Nando? O Janderson, ele tecnicamente não é aquilo que o torcedor acredita que seja um nome para jogar no time do Grêmio.
Está abaixo, pelo que eu percebo, né, das críticas e da cobrança que se exige. Mas daí essa cobrança não tem que ser em cima do Janderson, né? Alguém contratou o Janderson. Alguém avaliou o Janderson. Alguém entendeu o Janderson como importante para o Grêmio, alguém entendeu uma negociação que seria interessante para o clube. Essas pessoas é que tem que ser cobrada. A partir do momento que o guri é opção, é escalado, né, o torcedor vaiando só prejudica ainda mais aquilo que ele mesmo não quer colher dentro de campo, né? Agora, ele conseguiu separar as coisas, porque ele estava sendo realmente bastante criticado durante a partida, antes da partida, enfim, desde a escalação. E eu vejo que o torcedor continua, né, preocupado com isso, porque a notícia boa é que ele fez o gol, a notícia ruim é que ele pode se manter como titular a partir disso. Então, como é que fica a cabeça do jogador? Querendo ou não, ele tem 22 anos, ele está se afirmando, né, está tendo uma chance num grande clube pela primeira vez, enfim, né, como titular, sei lá, eu vejo que é muito difícil, emocionalmente falando, se manter atleta em um momento de cobrança e ainda não ser aquele atleta que o torcedor abraça, né? No meu caso do Kahneman, do Jeromel, enfim, que mesmo no momento ruim do time, eles já têm credenciais de terem o voto de confiança do torcedor. Aí que consiste a grande diferença, né? Por que o Kahneman tem esse voto de confiança do torcedor? Por que o Jeromel tem esse voto de confiança do torcedor? E por que o Janderson não tem? Por um detalhe que talvez seja mínimo, que é a qualidade, né? Futebol, mas aí bola, é que tá, né, Daniel? Talento, não é o Janderson, né, que chegou e disse assim, eu vou jogar porque eu sou bom, né? Mas ele tá aí, né? Senão a gente só coloca na conta da direção. Ele não ganhou uma jogada ontem. A jogada que ele ganhou foi o gol. Ele errou todos os passes, ele perdeu todas as divididas. Olha, fez um jogo inqualificável. E foi salvo. E ele é a opção. Gol. Mais ainda eu tiro a responsabilidade dele. Ele é a opção de alguém, entendeu? Não, mas é que tá, Débora, ele não pode ser opção. O treinador não poderia ter deixado o Janderson pelo que ele jogou no primeiro tempo, na segunda etapa. E olha mas aí é que nós chegamos no nosso debate, nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Ele só está ali porque alguém o coloca e alguém não o tira, Débora, né? Vai, JP. Ô Nando, perdão, a gente tinha terminado ali. A Débora quer me enlouquecer no programa. A Débora, ela vai querer ainda alguns objetivos dela. Em alguns minutos que o torcedor aplauda quando o jogador erra. É um negócio inacreditável. O jogador vai errar 36 lances e a Débora quer que o torcedor grite o nome do Janderson. Eu não consigo entender isso, Tchê. Não é isso, JP. Justamente eu tô justamente justificando uma coisa, a qualidade técnica que a gente tá vendo. O Janderson não tem qualidade técnica pra acertar um passe? Ele não tem. Não, ele tem. Mas alguém tá colocando ele ali. Tudo bem, mas... Alguém contratou esse jogador, alguém pesquisou e no entendimento achou que ele tinha capacidade pra fazer aquilo ali. Então, assim, eu tô culpando só a ponta lá do iceberg. Eu não tô olhando tudo que levou até ele estar em campo ontem. Concordamos. Não, mas ontem sobrou pra todo mundo, viu? O presidente Romildo de novo foi vaiado, seu nome citado foi xingado, estádio, né, viu, Débora? A diretoria não tá eles não estão levando o livre não, né? A bronca é grande. E olha que ontem dá pra se dizer, hein, Thiago, até dá pra se dizer que a torcida muito mais apoiou do que qualquer outra coisa. Teve aqui ou ali algum movimento de contrariedade, mas em geral a torcida teve do lado do Grêmio, né, Thiago? Exatamente, Nando. A torcida a todo momento apoiando o Grêmio. Quando o primeiro tempo acabou, aconteceu o pênalti, e aí sim os jogadores saíram, todos eles no vestiário, é que o nome do presidente começou a ser xingado nas arquibancadas, mas durante os 90 minutos, claro, aquela sensação de impaciência, quando erra um passe ou outro, mas apoiou 100% o time, não houve nada, nenhuma vaia em nenhum momento. Até uma indiferença no começo do jogo, mas vaia não aconteceu. Nós tivemos gol do Janderson e um voto de Daniel Oliveira e Thiago Santos. Significa que o Thiago será titular no próximo jogo, Daniel? Não significa que ele será titular. É só reconhecendo que desse jogador, né, eu não esperava muito. Entrou num momento bem difícil, né? Foi aquele jogo lá no Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama em que
olha, raríssimos torcedores acreditavam na vitória do Grêmio, né? Pelo menos dos que eu conversei, ninguém, né? Mas ele entrou naquela pedreira lá e conseguiu dar conta do recado. E acho que diante de tudo, né, que pautou esse momento, e vem pautando esse momento do Grêmio, porque mesmo tendo atitude, o fato é que o Grêmio não ganhou do Vasco da Gama, né? E ele acabou fazendo uma partida dentro do aceitável, né? Eu tecnicamente não gostei do time do Grêmio, então eu te confesso que foi até difícil escolher quem foi o melhor jogador em campo. Acho que o termo melhor jogador em campo seria um tanto quanto forte pelo que apresentaram tanto o Grêmio quanto o Novo Horizontino, né? Mas eu vi mérito na atuação do Thiago Santos. Não é fácil. Quando votei ontem, até votei no Diego Souza, eu disse também a mesma coisa. E até fiz uma previsão que se confirmou, que achei que ia cada um votar num, porque não tinha um destaque no jogo. Em quem é que tu votaste, Charlie? Pela entrega no Janderson. No Janderson, eu votei no Diego, Janderson e Thiago Santos. Ou seja, Daniel, o JP, tu que é um cara mais lúcido, que não se irrita. O Grêmio teve voto pro Janderson e pro Thiago Santos. Agora vai. Olha, claro, cada um vota em quem quer, né? E o Daniel já justificou. Agora, é o momento do Grêmio, né, Nando? É o Grêmio no atual cenário aí da Série B. Só ali sobre o Janderson, eu fecho com a Débora que o Janderson foi colocado ali porque foi contratado por alguém, assim como qualquer clube, né, que já contrata um outro jogador que acaba não dando conta do recado. O Inter contratou, por exemplo, o Carlos Palacios, que né, acabou não dando certo. Dá print aí nessa parte que o JP disse que concorda comigo. Dá print que daí nós vamos ter que usar futuramente em algum momento de milagre. A única coisa que eu discordo com a Débora é que um jogador profissional, independente se é o Janderson, o Zezinho, o JP, ele tem que ter qualidade para acertar passe, para fazer um cruzamento. Independente se ele joga no Grêmio, se ele joga no Ibis, é um jogador profissional. A gente não tá cobrando aqui bicicleta, embaixadinha e elástico. Estamos só cobrando o básico do Janderson como um atleta profissional de futebol. Acho que isso dá pra cobrar dele. Mas vocês não estão entendendo. Eu não Mas tu não criticou ainda, falou mais do Janderson, não falou nada só da torcida, quem contratou. Não. Sim, mas o Janderson só tá jogando porque alguém colocou ele ali. E alguém escalou ele e alguém posicionou ele naquela função. Só por isso. Mas não pode cobrar ele daí. Eu vou culpar. Pode, deve, não é isso. Eu só estou dizendo que ele não estaria ali se não tivesse sido escalado, se não tivesse sido contratado e se não tivesse sido posicionado naquela função. Sendo que ele não tem capacidade para isso. 11h20, som na caixa aí, JP, para Dr. Clean, Cid Bancário, Ceper Sindicato e Tri Legal. Ai. Olha, Daniel, é difícil. Mas são coisas do futebol, Vamos saber, a gente já ouviu cada um a opinião de todos nós aqui. Vamos ouvir o Roger, então, que é o cara que escala o Janderson, né? É o cara que pensa o Grêmio, que botou os 3 zagueiros, e é o cara que fala agora o que achou da vitória do Grêmio ontem de 2-0. Assim, o ambiente interno a gente sempre buscou deixar ele o mais tranquilo possível. Evidentemente a gente não tem condição de blindar completamente. E a ansiedade que externamente nos pressiona faz com que a gente tome decisões às vezes que não é a mais adequada, né, cometa erros técnicos que normalmente não se erra. Então a vitória é bem importante para que a gente volte a vencer, né? De 5 jogos que nós estávamos sem vencer, agora nós estamos 5 jogos de invencibilidade. Né? Então muda um pouco, né, a linha, né, de raciocínio, né, e o viés, né, do que nós estávamos sofrendo até esse momento. Eu acho que foi um jogo do mesmo nível do jogo contra o Vasco, né, em que pela segunda vez a gente competiu muito, criou oportunidades, mas sofreu muito pouco. Tem muitos jogos que nós não tomamos gols, muitas coisas a ajustar ainda, porém eu acho que nós fizemos um bom jogo, como você frisou, que nos dá tranquilidade, né, para seguir trabalhando. Roger, até o gol, o Grêmio quase completou 400 minutos sem fazer um gol na competição. E a gente via ao longo do primeiro tempo o Diego Souza
conversando ali com o Biel, com o Janderson, ele cobrava para tentar ajustar. Esse ajuste fino do ataque é uma coisa que ainda te preocupa, é uma coisa que você entende que tem que resolver? Esse ajuste, essas conversas que vocês veem no campo, elas acontecem dia a dia do treino também, né? Elas aconteceram no domingo, né? Quando na atividade aberta, né? Que vou me permitir falar a respeito do domingo, né? Na verdade, a culpa talvez tenha sido minha, né? Por quê? Porque eu sempre valorizei muito o trabalho da imprensa e meus treinos estavam todos fechados, né? Isso acontece com frequência, esse tipo de cobrança. Porém, né, os treinos onde são feitos ajustes, onde são feitas cobranças, geralmente eles são fechados, justamente para não repercutir. A responsabilidade é minha, porque eu acreditei que no domingo, né, que os profissionais de imprensa, né, iriam trabalhar, que pudesse abrir para aquele momento, né, mas já vi que eu vou precisar selecionar um pouquinho mais, né, para que não tenha a repercussão que teve, né, de um evento que é corriqueiro, que aqueles que viveram o Estádio Olímpico presenciaram inúmeras vezes, né, na tela do Estádio Olímpico as cobranças que o treinador fazia, né, mas o momento faz com que, né, as opiniões e as avaliações do que está sendo feito, né, ganhem um outro viés, né, mas essas cobranças, né, as cobranças dentro do campo, elas são feitas justamente para os ajustes, né, que continuarão, né, mas vou fazer de forma mais privada para não acontecer isso novamente. Bom, como eu era um dos 2 profissionais que estavam aqui no domingo, Roger, eu só quero te perguntar se no que foi transmitido houve alguma coisa fora do que aconteceu. Não, de forma alguma, André. As informações, elas foram verdadeiras. O que eu costumo dizer é que elas, por vezes, elas são amplificadas e prolongadas mais do que o fato original, muitas vezes. É isso, as informações, nada do que foi falado, né, deixou de acontecer. Como é que eu disse, talvez, se o momento fosse primeiro, o viés da opinião e do comentário seria: Roger exige dos atletas, né, o refinamento dos ajustes, né, mas está tudo certo, faz parte do processo do momento que a gente vive. Não, perfeito. E eu quero te perguntar do jogo o seguinte: o quanto essa vitória, né, e independente até se ela foi com brilhantismo, sem brilhantismo, mas o quanto ela te dá, eu não vou dizer tranquilidade, acho que não é essa a expressão correta, mas ela te dá uma maneira de conseguir conversar, trabalhar mais com esses jogadores, né? Seja aberto, fechado, enfim, para que essa ansiedade que o time demonstra e demonstrou hoje de novo, especialmente até 1-0, ela possa passar e o time consiga jogar naturalmente, que é aquilo que tu tem exigido e ainda não conseguiu exatamente em função dessa pressão. Mas infelizmente isso só vai acontecer quando a gente engatar uma sequência de resultados positivos aliados à boa produção coletiva e individual, né? O que a gente busca nesse momento é que a gente tenha um mínimo de tranquilidade para seguir trabalhando e fazendo esses ajustes. E a vitória permite que tu tenha, assim, mais tranquilidade, né? Porque a partir da vitória, a partir dos 3 pontos, tu começa a delinear algumas outras coisas, né? Dentro desse modelo, né, que precisam desses ajustes, né? Com os três zagueiros, com os 2 alas, com os nossos jogadores mais leves pelo centro, para permitir que a gente fizesse o que a gente fez, pressionar muito a saída de bola. Essa perna rápida por dentro permite que tu pressione muitos zagueiros e façam a gente retomar a bola muitas vezes alta. Então a vitória foi importante, de novo. Eram 5 jogos sem vencer, agora são 5 jogos sem perder, né? Por isso só já dá mais tranquilidade para a gente trabalhar. Ô Roger, dentro dessa questão de ansiedade que teve, principalmente no primeiro tempo, a gente viu 2 jogadores em especial errando muito na tomada de decisão ali no primeiro tempo, que foi o Janderson e o Biel, e algo que foi completamente diferente no segundo tempo. Eles vieram para um outro tipo de jogo, parece, eles vieram diferentes no segundo tempo. Houve algo especial com esses 2 jogadores, de um tempo para o outro, que eles puderam ter mais, eu não sei se tranquilidade ou mais confiança para executar o que executaram no segundo tempo?
De novo, é a gente passar as orientações técnico-táticas no intervalo, que elas são selecionadas durante o primeiro tempo, para a gente fazer os ajustes. A primeira delas era que a gente fizesse a pressão a partir da bola do retorno para o zagueiro e não quando a bola ainda estava com o zagueiro, porque abria o meio para que o Bochecha, que é um jogador controlador de meio, recebesse essa bola. E passar tranquilidade para os atletas no intervalo, né? Para que a gente tivesse calma, tranquilidade para fazer o que a gente trabalhou, né? Que as oportunidades iam seguir aparecendo, né? Que a gente escolhesse muitas vezes um passe mais fácil, né? Do que um mais complexo, né? Diz que naturalmente, Pfeiffer, como jogador, a estratégia que eu usava sempre era ir do fácil para o mais difícil, do mais simples para o mais complexo. Tu vai perder e ganhar confiança no jogo vários momentos. Tu não vai seguir confiante o jogo inteiro. Uma hora o ponta te dribla, tu perde um pouquinho de confiança, daí na próxima vez tu tenta uma abordagem diferente. Mas então essa aqui tenta do mais fácil para o mais difícil. Quando o mais difícil tu errar, dá um passo atrás e volta de novo para uma jogada de segurança. A tua melhor jogada é que tu tem mais segurança de fazer, né? Porque daí tu vai retomando a confiança pouco a pouco. O que acontece muitas vezes é que o jogador erra para tentar consertar aquele erro que gerou o murmúrio da torcida e a decepção do lado de fora, ele tendo uma coisa mais complexa. Sem confiança, a possibilidade de ele errar nessa questão mais complexa é maior, né? Então, acertar no método, do mais fácil, mais difícil, dar um passo atrás, faz uma jogada de segurança. É passar acalmar, né? E dizer que tá tudo certo, né? E que a gente vai conseguir o gol, né? Ou fosse de uma jogada trabalhada ou do volume e a imposição que a gente estava tendo na partida até aquele momento. Boa noite, Roger. Tá, então. Tá aí o Roger também assim, JP. As explicações do Roger. Eu não gostei uma coisa que o Roger falou na questão do trabalho da imprensa ali. Eu não entendi, Nando. Tu puder... Ele fez uma crítica aos repórteres terem relatado a bronca que ele deu nos atletas. Ele confirmou a bronca. O André pergunta pra ele se era verdade o que tinha sido relatado. Ele, sim, tudo que tá aí é verdade. Mas só voltou a dizer, mas vocês não deveriam ter relatado para me ajudar, né? Ou seja, ele queria que os repórteres não fizessem o trabalho. Os caras estão lá observando o treino. O Roger dá uma bronca, sai para um canto, irritado e tal. Não era para contar isso. Eu não entendi. Isso é mais ou menos como o Roger ele jogar com o time dele contra lá o time da Chapecoense, ele é bem tratado no estádio, todo mundo é gentil e o Grêmio ganha o jogo. Daí os caras se irritam. Pô, nós tratamos bem, isso aqui ganharam da gente. Próxima vez vão tratar mal, você tem que vir aqui perder pra nós. Porque o próprio André Silva pergunta, né, a gente fez, o que eu entendi, a gente fez alguma coisa errada, foi falado algo que não aconteceu, e o Roger diz, não, vocês falaram o que aconteceu. Então, não, mas é isso, ele estava pedindo para os repórteres não fazerem o seu trabalho. Tem a informação, mas não divulga. Pois é. Eu não. Desculpa, Roger, mas a nossa profissão não é essa. Eu acho que aí o Roger não foi justo com os profissionais, porque ele poderia reclamar se alguém tivesse feito algo fora do inventado, né? Inventado uma história. Mas os caras registraram uma história que aconteceu no treino, e agora é assim, ó. Agora eu vou repensar se eu vou abrir o treino. Ou seja, a partir de agora, se ele abrir o treino e alguém registrar um problema que deu no treino, ele vai fechar o treino de novo. Tem que ir todo mundo pra lá e fazer assessoria de imprensa, dizer que o treino foi uma maravilha. Desculpa, Roger, vamos respeitar, né? Se a gente respeita o teu trabalho, respeita o trabalho também da imprensa. Quando ela tiver errada e erra pra caramba, reclama. Agora não, né? Quando tiver certa, quando ela fez o seu trabalho, aí não vão reclamar, né? 11h31, som na caixa, JP. Eles querem que você se sinta mal, mas assim eles se sentem bem. Essa abertura é pra Débora, eles querem que você se sinta mal. Me identifiquei, viu, Nando? Não tinha pensado nisso, mas tem fundamento. No caso, vocês querem que eu me sinta mal, né? Eu sou excluída desse programa. Eu tenho fé em Deus pra resolver qualquer parada. Chega com respeito na minha contra todos. Eu não vim pra me explicar. Nós vamos fazer intervalo comercial com o Charlie Brown Jr. e a gente já volta. Faltou coisa do Grêmio ainda que nós vamos falar. E é claro, projetar
o Internacional. Denis Abraão vai se manifestar também. Vamos falar do Internacional, que hoje encara o Santos na Vila Belmiro, só para fechar de Série B. 2 jogos hoje, então. Cruzeiro joga em casa, pega já o que tá na zona de rebaixamento, CRB. E o jogo na ponta de cima da tabela, na Fonte Nova, entre Bahia e Sport Recife. A gente já volta. A gente tem hoje América e Ceará, Juventude e Atlético Paranaense no Jacone, Bragantino e Flamengo, o jogo é em Bragança Paulista, Atlético Goianiense e Avaí, Fluminense e Atlético Mineiro e Santos e Internacional, os jogos desta quarta-feira. E o Inter, como é que se prepara para esse jogo de logo mais, hein, Charlie? Olha, Nando, o Inter já está em Santos, onde pega aí a equipe do Santos hoje à noite na Vila Belmiro, né? E já a preparação para o time acabou ontem. E algumas novidades no time titular, né? A volta do alemão no comando de ataque é uma das situações aí que deve ter o Internacional hoje à noite. E a dúvida no meio-campo, que era do Wanderson, né? O treino acabou acontecendo e quem treinou ali foi o Depena avançado com a manutenção do Dourado junto com o Gabriel. Essa foi a dupla de volantes, aí fica com Edenilson à frente, Depena e o alemão no comando de ataque. Foi esse o time que treinou aí o último treino antes de encarar a equipe do Santos hoje à noite no Campeonato Brasileiro da Série A. Outras situações do time, né, além da manutenção ali do Gabriel com o Dourado, né, fica a mesma situação aí com o Daniel no gol, Bustos na direita, Vitão em Mercado, René na esquerda, aí Dourado e Gabriel, Edenilson, Depena e na frente o alemão, no Alan Patrick, esqueci do Alan Patrick, né, Edenilson, Alan Patrick, Depena na esquerda e aí sim o alemão no comando de ataque. Esse é o time que treinou para encarar a equipe do Santos, Nando. Jogo 9h30 da noite, né, Charlie? Exatamente, 9h30 da noite na Vila Belmiro. Com a derrota do Corinthians ontem, né, Nando? Se vencer, ficar 1 ponto do líder, né? Sim, o Inter tá a 4 do Corinthians, né? E ele tá com pontuação de G4, mesmo pontuação de Curitiba, América Mineiro e São Paulo. Todos com 14, o Curitiba dentro do G4. Mas mirando lá em cima, vai a 17, vai ficar 1 ponto do Corinthians. Agora, o Palmeiras joga amanhã, né? Se o Palmeiras ganha o jogo dele e ele joga em casa contra o Botafogo, tendência de vitória, aí o Palmeiras tá com 16, ele vai a 19. E aí ele vai assumir a liderança do campeonato. Corinthians é o primeiro, Palmeiras o segundo, o Atlético Mineiro é o terceiro. Se bem que o Atlético pode assumir hoje a liderança. O Atlético joga fora no Rio de Janeiro contra o Fluminense. Se ele ganhar, ele também vai a 19 e dorme líder do Campeonato Brasileiro. Viu quem fez o gol do Cuiabá ontem, Nando? Não vê? O Wendel. O Wendel? É, de fora da área. Ex-Inter e ex-Corinthians. Fez um gol contra o seu ex-clube. Zebraço, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer, mas o Cuiabá jogando em casa, né? Cuiabá precisava dessa vitória, até porque tá lá na ponta de baixo. Agora foi a 11 pontos o Cuiabá, dá uma respirada na 15ª colocação e o Juventude está de novo na zona de rebaixamento. O Juventude é 18º, ele joga em casa hoje e vai precisar fazer o resultado para daí escapar do rebaixamento. Pega o Clube Atlético Paranaense, o Juventude. Esse é o campeonato do Juventude, vai nessa angústia aí até o final da competição. Bom, o jogo do Internacional a partir das 9h30 já foi mais temido na Vila esse Santos, né, Daniel? Dá pra ir lá e ganhar, né? Tinha uma época que era um verdadeiro tabu, né, Nando? Só que hoje não, hoje o Inter tem condição de fazer algo melhor aí, mas tem que melhorar também o seu desempenho, né? O alemão hoje tem chance, será que vai ganhar um Guaraná, Débora? Podia, né, Nando? Podia a gente ver o crescimento desse jogador que já estava quase fora dos planos de novo, né? Pelo que eu tinha de informações lá de bastidor do Inter, o alemão nem jogaria mais. Não teria uma chance, uma sequência, né, depois das últimas atuações. Mas a gente torce sempre para que eu sei que a gente faz muitas críticas aqui, né, que a gente tenta ver o algo mais sempre que a dupla Grenal ela pode conquistar nos seus jogos, com a sua grandeza, enfim, e dentro disso entra a nossa torcida pelas atuações convincentes dos jogadores, né? E vocês brincam, a gente brinca com a situação do alemão, mas eu gostaria que ele rendesse aquilo que ele foi contratado para render. Eu acho que dos atacantes ainda é o que mais fez gols.
tem 3, acho que ninguém esperou ele ainda no Inter, né? Acho que não. E até foi elogiado, né, Nando, pelo técnico Mano Menezes, após a vitória no estádio Beira-Rio, na pergunta na coletiva pro Mano, olha, nesse vestibular de atacantes, quem mais te agradou? Ele falou, o alemão, para mim, é o jogador que mais se aproxima daquilo que eu preciso no ataque do time do Internacional. Eu acho que até no último jogo bom, quando ele entrou, ele dá outra movimentação ao time do Inter, e ele não começou porque não estava 100% também, né, o Charlie? Exatamente, Nando, ele não vinha 100%, ele não treinou por boa parte da semana, até a viagem para São Paulo, ele treinou apenas na sexta, metade do treino, e no sábado aí sim conseguiu fazer um treino um pouco mais intenso, e aí pegou um pouco do jogo, né, mas agora sim já está 100%, e por isso deve voltar o time naturalmente, com o David saindo, e o alemão no comando de ataque. Quem que entra no lugar do Wanderson? Depena. O último treino, quem treinou no lugar do Wanderson foi o Depena, e a manutenção de Gabriel e Dourado, Alan Patrick e Edenilson, Depena no lugar do Wanderson e alemão no ataque. Quer dizer que o Mano que se gabou de ele ter descoberto o melhor lugar do Depena para jogar, vai colocar o Depena de novo como extrema para botar o Dourado no time ao lado do Gabriel. Essa é a ideia. Essa é a ideia, viu, Nando? E até uma das respostas na última coletiva do Mano, foi sobre isso, né? Foi sobre isso, da utilização do Depena. Olha, a gente descobriu ele um pouco mais por dentro, enfim, mas ele já jogou por fora, já imaginando que colocaria o Depena aberto no lugar do Wanderson, já dando esse indicativo, né? Do próximo passo com o Depena. Hoje joga um pouco mais aberto aí no time do Internacional. O Mano parece que não está acreditando naquilo que ele mesmo fez, Daniel. Achou a posição do Depena, e aí o Depena vinha sendo o melhor jogador do Inter. No último jogo ele estava na reserva, e agora não vai jogar naquela posição que o Mano descobriu para ele, onde ele está rendendo o seu melhor futebol, Daniel. Pois é, eu não entendo isso, né, Nando, porque foi algo que deu tão certo, né? Os números do Depena realmente chamam a atenção, né? Eu confesso que eu não mexeria principalmente com esse jogador, por entender que ele hoje, tecnicamente, é o melhor jogador do time do Internacional, mas é critério do treinador que vai se fazer, né? Nando. Cada um tem uma filosofia, cada um tem uma ideia, e às vezes alguns gostam de se complicar, né? Porque não mexer, né? Se tá dando certo. Eu, sinceramente, não alteraria, eu gosto demais desse jogador. Fala, JP. Acho que ainda é uma... como a gente costuma falar, quando ainda é uma conta a ser paga ainda que o Mano tá tendo depois do Atlético Goianiense. Não me veio a palavra aqui ainda, mas por conta aí daquela atuação que o Inter teve, não só foi por conta do Depena, né, foi o time todo, mas não tenho dúvida que são reflexo ainda daquele empate que o Inter teve contra o Atlético Goianiense, viu, Nando? Pois é. Bom, o time do Internacional então se encaminha assim para o jogo contra o Santos. O jogo é na Vila Belmiro a partir das 9:30 da noite. Tem o Wanderson, esse é o desfalque que tem o Internacional. O Bruno Mendes, qual é a situação dele, hein? Desculpa, Thiago, depois eu quero saber a situação do Bruno Mendes, mas antes, Débora, pode falar. Não, eu só queria perguntar para vocês se vocês não acham assim que com essa escolha, né, por 3 volantes, não vai ser aquela pressão desde o início do jogo do adversário de novo. Não, o último jogo foi um horror a postura. O Mano chegou, que a vitória, né, apaga tudo. O Mano disse que o Inter foi bem os 90 minutos na última partida contra o Bragantino, mas o primeiro tempo do Inter foi um pavor. Escapou de perder. 2 bolas na trave, 2 defesaças do Daniel, escapou de perder. E tinha os 2 volantes. Pra mim esse modelo não funciona, ainda mais se tu tem jogador. Se tu não tem um jogador pra botar, ok, mas ele tá estragando uma coisa que ele fez, que é o Depena naquela função pra botar os 2 volantes. A justificativa contra o Bragantino é que o Bragantino apertava muito e era muito intenso nos primeiros minutos. Bom, que o Inter seja também, né, Débora? A boa notícia hoje para o Inter é que o Marcos Leonardo, que é um dos artilheiros do Santos na temporada e marcou aí os últimos 2 gols do time, está com a seleção sub-20 e não entra em campo hoje contra o Inter, Nando. Ele, se eu não estou enganado, está com 5 gols, até vou dar uma conferida aqui. É um dos artilheiros do campeonato junto aí com... Não, o Caleri tem 8, o Hulk tem 5 e o Marcos Leonardo também tem 5. Eu ia dizer o Diego Souza na Série B, olha o que é o hábito, né? O Diego Souza não tá aqui, ele tem 5, não, claro, ele tá na Série B. Mas o Caleri do São Paulo tem 8, o Hulk 5 e o Marcos Leonardo do Santos, que não vai jogar,
A sorte do Inter é que ele não vai jogar. O Marcos Leonardo, esse aí tá também com 5 gols. O Ricardo Goulart pode ser surpresa no time do Santos, viu? Ex-Inter. Ele exatamente. O Bruno Mendes, hein, Charlie? Brigava por esse jogador, né, Nando? Batalhava pelo Ricardo Goulart. Ele era um garoto, né? Ele era um garoto, né? Quando o Falcão botou ele, depois fez sucesso pelo mundo todo aí. Mas, realmente, quando ele colocou contra o Penharol a primeira vez aqui no Beira-Rio, queriam matar o Falcão. Me dá notícias do Bruno Mendes, o que vai acontecer com ele agora, hein, ô Charlie? Pois é, Nando, porque ontem teve uma entrevista, né, do presidente do Corinthians, o senhor Duílio Monteiro Alves, ao GE, e surpreendeu algumas respostas que ele deu sobre o Bruno Mendes, porque a postura era irredutível, né? Ou o Inter paga o que está estipulado em contrato, ou o jogador volta e vai ficar aqui, mesmo que tenha estourado 7 jogos, enfim, vai ficar parado aqui no Corinthians e não tem conversa. Foi diferente a entrevista, porque, primeiro, ele confirmou a nova proposta do Internacional. O Inter fez uma proposta na casa dos 3 milhões de dólares pelo jogador, por 35% dos direitos econômicos do atleta, e também mudou a postura quanto, olha, o Inter tem demonstrado interesse sobre o jogador e estão falando em melhorar essa proposta. Aí vai uma leitura, tá, Nando? Porque é o seguinte, a situação do Vitão, ela está ligada ao Bruno Mendes, porque o Vitão pode voltar ao futebol ucraniano, com isso o Inter ficaria sem praticamente o titular e teria que contar com o Bruno Mendes. Ou seja, o Inter teria que melhorar essa proposta ao Corinthians, porque não pode perder esses 2 zagueiros, viu, Nando? Perfeito. Bom, são 11 horas e 50 minutos. Este é o 103 Esportes aqui na ABC 103.3. Juan Pablo, vamos em frente. A atual temporada na Fórmula 1 tá só no comecinho, mas o Max Verstappen e o Charles Leclerc já assumiram o protagonismo. E olha só, Lewis Hamilton declarou a sua torcida neste ano, né, diante do declínio da Mercedes, diz que vai torcer pela Ferrari, diz que ainda tem pretensão de um dia representar a escuderia italiana. Todo piloto tem um sonho, né, de um dia pegar uma Ferrari. Então disse o Hamilton, a Ferrari é mais forte na classificação e a RBR em ritmo de corrida, Red Bull, mas isso tem mudado a cada etapa. A Ferrari mostrou que sabe criar um grande carro e Charles está muito forte. Dava para ver isso acontecendo. Mas se eu pudesse estar do lado dos fãs, eu torceria por Charles. Sou fã da Ferrari, disse o heptacampeão mundial Lewis Hamilton. Bom, a gente ouviu o Roger, mas não dá para não ouvir o Denis Abraão. É sempre uma atração, uma entrevista do Denis Abraão. Tô curioso o que disse o vice de futebol do Grêmio ontem após a vitória de 2-0 que o Grêmio construiu na Arena. Roda aí, JP. É o tamanho da confirmação do trabalho que vem sendo feito. Resultado do trabalho, paulatinamente nós vamos melhorando. O Roger está há 3 meses no Grêmio. Ele está incutindo ainda algumas culturas, alguns modelos, algumas estratégias de jogo, que algumas são bem interpretadas, outras não. Então, é questão de tempo. Nós vamos colher os frutos sem dúvida alguma. Denis, eu queria que você falasse sobre... o Campas está no Brasil já, né? Porque a Colômbia já liberou, mas especialmente sobre o Vila Sante, né? O Grêmio faz algum movimento, o Grêmio vai tentar alguma forma, né, de tentar contar com ele na segunda-feira. A gente sabe que não é uma viagem simples, porque ele joga sexta de manhã na Coreia para estar na segunda-feira no Recife. Há alguma possibilidade de ao menos tê-lo no grupo, né? E aí vai depender de que forma ele vai encarar essa viagem toda. Isso foi conversado hoje à tarde, porque o jogo do dia 14, que eles tinham um amistoso, a seleção do Paraguai já foi cancelado. Em função disso, ele joga, se não me engano, dia 10 ou 11. Dia 10, né? Então, a Europa é bem mais perto de Recife do que de Porto Alegre, né? Então, abre uma possibilidade, sim, de ele sair direto da Europa e ir direto para Recife. Nós vamos trabalhar nesse intuito. Denis, a gente sabe da importância da vitória e de tudo que envolve o ambiente da Série B, mas a gente não pode deixar de falar sobre o Lucas Leiva, um nome que está, né, sendo colocado bastante na imprensa. Até saiu a informação hoje de que o Grêmio realizou uma proposta. No fim do jogo, o Edilson disse que não existe um jogador que não torça para ele chegar aqui no Grêmio, que ele sabe que o Lucas quer jogar no Grêmio. É desejo do Grêmio também que o Lucas jogue a Série B pelo clube? Para dar uma
uma informação mais exata, nós há algum tempo já estamos conversando. É uma conversa inicial. Foi colocado por ele a intenção de voltar para o Grêmio, e o Grêmio também demonstra uma vontade que ele retorne ao clube de origem, desde que ele se adapte às condições financeiras que hoje nós pactuamos com todos os demais profissionais. Hoje a nossa realidade é totalmente diferente da do passado, e é dessa forma que nós estamos conduzindo o clube. Denis, ainda sobre o Lucas Leiva, essa diferença do que ele espera receber para aquilo que o Grêmio tem como pagar está muito grande? Ela é apenas salarial? O que tem em relação ao desejo dele do tempo de contrato? A gente sabe que ele gostaria de 2 anos. O que o Grêmio poderia dar nesse sentido também? E quanto vocês estão avaliando que esse jogador possa ser importante nessa campanha do Grêmio na Série B? A tua pergunta é muito bem formulada. Só que se eu te responder, eu vou te dar o caminho. E eu não vou te dar. Simples assim. Nem pode dizer pra gente quanto você acredita em porcentagem que ele possa vestir a camisa do Grêmio? Vim em São Paulo, tia. Fazia tempo que eu não te via. Fazia tempo. Desculpe, eu falei no meio da tua pergunta. Não vai nem contar pra gente quanto o senhor acredita que ele possa vestir a camisa do Grêmio, então tá próximo, não tá? Não, nós estamos namorando, na fase de pegar na mão. Daqui um pouquinho. Mas, Denis, a pergunta que eu ia te fazer era o seguinte: é inegável que o Grêmio hoje tem um time mais experiente em campo, né? Com a volta do Kahneman, do Jeromel, o próprio Thiago Santos, né? O Edilson na lateral direita. Houve alguma conversa da diretoria com o Roger? E aqui não estou colocando que a diretoria escala esse ou aquele jogador, não é isso, mas uma preocupação da diretoria em uma conversa com o Roger: olha, a gente precisa de um time mais experiente para essa Série B. Houve nessas avaliações, nessas reuniões, algum tipo de conversa nesse sentido? Sempre depois dos jogos, o Roger se reúne comigo, eu e ele somente, ou eu e os meus diretores, com ele e com a comissão técnica. Sempre depois dos jogos. Amanhã, como vai ser folga, eu não vou me reunir com ele, mas na sexta-feira eu tenho uma nova reunião com ele. Eu havia dito em Belo Horizonte no Rio de Janeiro, que era uma questão de aprendizado e que a repetição que torna o aprendizado. E o Grêmio parece que está aprendendo a jogar a Série B. O Grêmio voltou a ser o Grêmio copeiro. Voltou, Nando. Ok. O Grêmio, então, está aprendendo a jogar a Série B e voltou a ser o Grêmio copeiro. É a velha definição, o Grêmio... cada jogo é esse negócio que o Grêmio aprendeu a jogar a Série B. O Grêmio vai aprender tanto a jogar a Série B, daqui a pouco vai ficar na Série B. De tanto que vai gostar. Outra conversinha bem danada essa aí. Agora o Denis falando, parece que ele está num encontro amoroso, né? Com os colegas. Sério. Sabe por quê, Débora? Cada dia é um dia. Sabe por quê, Débora, eu acho? Porque não é a original. O Denis não é assim, ele quer fazer um perfil calmo, e aí não consegue fazer, daí se torna isso, uma espécie de, né? Quando tu liga assim, oi, tudo bem? E aí, sei lá. Voz número 2, sabe, Daniel? Pra dar aquela rasgada, sabe? Sim, mas, sim. Mas é porque o Denis não é assim, o Denis é um cara mais enfático, acho que pediram pra ele, te acalma, meu. Gente! Agora, eu cantei a pedra ontem, né? Depois vazou à tarde que tinha proposta, e aí virou verdade. Eu disse ontem que era mentira o que tinha dito Lucas Leiva ao Duda Garbi. Ele não ia escancarar que ele já tinha proposta. E outra coisa, quer dizer que ontem é que o Grêmio fez a proposta e agora está a vias de fechar. Não, a proposta já estava nas mãos do jogador há muito tempo. Tanto que o atleta era esperado até para que fosse acompanhar o jogo na Arena do Grêmio ontem. E pelo que eu estou recebendo aqui, esse negócio de pegar na mão já foi. O Grêmio já tá quase oficializando isso aí. É um negócio que pode ocorrer já na próxima semana, inclusive com a ideia de repente, o Grêmio já na segunda-feira, se tudo der certo na segunda-feira,
o jogador realizar os seus exames no Hospital Mãe de Deus. Então a coisa realmente avançou, né? E o interessante é o seguinte, é que como vazou ontem isso, né? Aí se dá a ideia de que a negociação evoluiu em curto espaço de tempo. Não. Ela evoluiu, ela já vem evoluindo faz tempo. Não é de agora que o Grêmio tá conversando com valores referentes ao Lucas Leiva com o jogador. Ele sabe da realidade financeira e a coisa está encaminhando. Eu até coloquei no Twitter ontem, a direção do Grêmio vê com otimismo o fechamento dessa negociação. Aí já viria o Guilherme e o Lucas Leiva agora. Lucas Leiva seria um baita reforço para o Grêmio. Antes da gente fechar, então, Thiago, vamos confirmar o time do Internacional pro jogo da noite hoje, 9h30 na Vila Belmiro contra o Santos. Vamos lá então, Nando. O time do Inter que entra em campo hoje à noite tem Daniel no gol, Bustos na lateral direita, Mercado e Vitão na zaga. René na lateral esquerda, Dourado e Gabriel manutenção dos volantes, Edenilson e Alan Patrick, Depena no lugar do Wanderson e Alemão voltando ao time titular, Nando. O Santos deve ter João Paulo, Madison, Maicon, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Vinícius Zanocelo, Essandri, Léo Batistão, Johan e Brian Ângulo. Meu Deus do céu, é o provável time do Santos para o jogo desta noite às 9h30. Destaque final do Grêmio, JP. Bom, lembrando, folga hoje, né, Nando? Volta aos trabalhos amanhã, como o Denis já tinha informado, e segunda-feira o Tricolor Gaúcho já tem um desafio aí importante, justamente fora de casa. O Grêmio pega o Sport Recife, 20h, na segunda-feira. Só que hoje, né, Nando, já fica de olho aí também no jogo justamente do seu próximo adversário, o Sport contra o Bahia. O Grêmio que está a 1 ponto do G4. Se o Sport perder, ele fica a 1 ponto. Se empatar, fica 2. E se o Sport Recife vencer também, fica a 2 pontos aí de entrar na zona. Pode já na segunda-feira ficar entre os 4 primeiros da Série B, Nando. Valeu. Meio-dia, 1 minuto. Só uma informação que passou ontem, o setor da geral do Grêmio está liberado para a próxima partida, viu? É um sábado, 11 da manhã, se eu não me engano, contra o Sampaio Correia. Aquele setor já está liberado, ou seja, o Grêmio já vai poder vender ingressos para a próxima partida ali, viu? Opa, boa informação. Então a geral liberada a partir da próxima partida. Valeu. Meio-dia, 2 minutos. Fechou, JP. Tchau, Débora. Tchau, meninos. Amo vocês. Menos o JP ou fala por ti, sempre por ti só. Sim, eu amo inclusive o JP. Olha, vou te dizer uma coisa. Tchau, Daniel. Tchau, Nando. Até amanhã. Até amanhã.